Hoje eu vou te mostrar quais são as questões que você não pode chutar na banca Sebrasp. Isso vai te fazer errar menos, ficar numa aprovação, numa colocação melhor e ser nomeado mais rápido, fechou? Então, sem mais enrolação, vem comigo. Mas antes de tudo, eu quero te mostrar aqui o gabarito da prova do STM e te mostrar aqui o balanceio das questões. A gente já conversou sobre isso aí nos outros vídeos, sobre o 3x2, né? Que geralmente os bloquinhos são ali divididos entre 3 certas, aqui 3 erradas e 2 certas. Ou 3 certas, por exemplo, aqui, ó, 3 certas e 2 erradas, fechou? Então aqui eu grifei de amarelo os bloquinhos que deram certo essa técnica e de vermelho os que não deram. Então foram 2 bloquinhos aqui que não deu certo, tendo um bloquinho aqui, ó, de 5 certas, rapaziada, olha só. Então, você vê que essa parte da técnica aqui, ela é muito perigosa. Só utilize isso aqui se você tiver muito bom já, se você estiver acertando aí 80% das questões, porque aí você consegue ter uma noção melhor do que você pode fazer ou não, fechou? Então, muito cuidado com isso aqui, até porque olha o que aconteceu no conhecimentos gerais. Olha só, aqui de 10 bloquinhos, 4 não deram certo. 4 não deram certo. Então, olha aqui, esse aqui, ó, 4 erradas e uma certa só, um bloquinho 4x1. Opa, um bloquinho 4x1. Aqui mais um bloquinho 4x1. 4 erradas e uma certa. Outro bloquinho, 4 erradas e uma certa. E aqui um bloquinho, 4 certas e uma errada. Então aqui, ó, no conhecimentos gerais ficou bem desbalanceado. Foram só 6 bloquinhos que deu certo a técnica do 3x2 e 4 bloquinhos que deram errado. Então muito cuidado com isso aqui. Isso aqui só de último caso você vai usar. O que tem que usar mesmo é a técnica de como chutar questões que eu ensino para vocês aqui há um tempo já. Aquilo dá muito mais certo, porque é uma análise, né? Uma interpretação, não é algo assim que dessa forma aqui que pode dar errado, fechou? Então vamos agora para as questões, que eu vou mostrar questões aqui que vocês não podem chutar na prova. Então esse vídeo aqui, ó, é o contrário. É porque eu quero também que todo mundo que me assiste tenha cuidado, faça com certeza ali, ó, use a técnica da forma correta, porque eu quero ajudar todo mundo e eu me preocupo com vocês de verdade, fechou? Então vamos lá para as questões. Vamos aqui, ó, questões de certo e errado da banca Sebrasp. E agora eu vou mostrar para vocês quando dá para usar e quando é melhor não usar, fechou? Inéditas não, banca Sebrasp. Aqui é tudo ao vivo, eu gosto assim, eu acho melhor, porque vocês vão me acompanhando, a gente vai fazendo junto, fica bem melhor. Fica até o final, que eu vou te ajudar muito nesse vídeo, então vem comigo, fechou? Então bora, ó. Eu só filtrei aqui todas as questões da CESP, fechou? Então não escolhi uma matéria nesse caso aqui, porque eu quero ir passando pelas questões e mostrando para vocês quando que dá, quando que não dá. Então vamos ver aqui, ó. Um Data Warehouse é um repositório de dados integrados de múltiplas fontes processados para o armazenamento em um modelo multidimensional. Então, olha só, essa questão aqui não dá para usar, porque é uma definição, né? Ele está definindo aqui o Data Warehouse. Eu sou ruim de inglês, viu, galera? Data Warehouse. Então, ele está definindo o que é. É um repositório. E o que a Sebrasp faz muitas vezes? Ela troca, né? Ela coloca um outro, por exemplo, talvez seria outra definição, outra palavra aqui ao invés do data, entendeu? Então, quando for uma definição assim, ó, toma muito cuidado, porque eles podem te enganar bem aqui nesse começo, fechou? Então não chute esse tipo de questão. Ó, vamos continuar. No processo de exploração de dados, a funcionalidade Drill Down retira os dados filtrados por valor ou intervalo. Por valor ou intervalo. Então, aqui é a questão de banco de dados. Então, também está definindo o que essa funcionalidade faz. Falando que filtra por valor ou intervalo, também não dá para usar a técnica nesse estilo de questão, porque ele pode ter trocado alguma coisa aqui. Não daria para chutar essa questão também. Estão entendendo, rapaziada? Vem comigo aqui que vocês vão entender de uma vez por todas como chutar nas questões da sua prova da Sebrasp. Fechou? Então, olha só. A tabela de fatos de um modelo dimensional descreve as dimensões com sua semântica e a finalidade dos dados dos fatos analisados. Também não chutaria essa questão, tá falando o que a tabela de fato faz, né? Tá descrevendo. Então, ó, cuidado com esse tipo de questão. Fechou? Então, olha que essa aqui eu não vou nem analisar. Aqui fez é uma questão sobre banco de dados também, SQL, e aqui é do cargo para técnicos de tecnologia de informação, né, galera? Acho que é melhor a gente filtrar ali também para ficar melhor ali. Então, eu acho que eu vou filtrar as questões ali. Então, olha só, essa aqui eu chutaria. A causa having opera em um único conjunto de dados de entrada. Eu achei muito restritivo. Então, é uma questão que restringe muito ali o que o having está fazendo. Então, eu vou marcar errado nessa aqui e acertamos a questão. É uma questão que eu chutaria. Então, começando a entender a técnica, galera. Essas aqui eu não chutaria, entendeu? Não tem como. Ela não tem cara de certo ou errado. Ela tá definindo as coisas ali. Então, vai pegando aí, vem comigo que você vai aprender como errar menos. Esse vídeo é para errar menos questões. Fechou? Um esquema de relação. Então, aqui tá uma prova de técnica de tecnologia de informação, da informação. Então aqui eu vou mudar, eu vou colocar aqui questão de direito. Vou botar aqui direito penal e vou mostrar para vocês o porquê que no direito penal é muito difícil de usar a técnica de chute. Vocês vão entender agora. Olha só. Por atuarem no poder judiciário, os agentes da polícia judicial estão autorizados a portar arma de fogo em serviço e fora dele, ainda que não seja designado para a função de segurança. Então olha aqui. Essa questão aqui, eu vou chutar errado por causa dessa restrição aqui, ó.
ainda que não seja designado para a função de segurança. Então, vou marcar errado, porque essa aqui realmente daria para chutar na prova. Eu queria mostrar que não dá, que não daria para usar, mas nesse caso aqui deu, porque está muito restritivo aqui, ó. Ainda que não seja designado para a função de segurança, é uma palavra restritiva que a gente já conversou muito sobre esse assunto. Então, vamos passar para a próxima. A omissão de cautela é punível apenas se resultar em efetivo dano, como causado por menor com arma de fogo deixada acessível. Então, esse aqui também é pior que dá pra usar também, galera. Porque esse apenas aqui ele tá restringindo demais. Porque não é, né? Apenas se resultar um efetivo dano. Então, acho que essa questão vai estar errada aqui. Eu chutaria na prova também. Mas daqui a pouco a gente vai achar questões que não dá pra usar a técnica. Fechou? Então, os profissionais de saúde do local agiram de acordo com a lei, segundo a qual a pessoa idosa com mais de 80 anos de idade tem prioridade especial, devendo ser atendida antes das demais, exceto em caso de emergência médica alheia. E aí essa questão não daria para chutar, né? Porque você teria que saber se tem essa exceção na lei. Então, quando falar de lei, galera, é difícil, porque a gente teria que saber a lei, entendeu? Então, nessa aqui eu não chutaria, não faria essa questão. Se vocês quiserem, eu faço aqui, sem nem ler o texto, mas eu não faria essa questão porque a gente teria que saber a lei. Eu chutaria errado essa questão, mas não vou nem fazer na frente de vocês aqui, porque essa eu não chutaria na prova, não. Então, ó, a conduta do colaborador terceirizado não configura crime, porque o argumento que ele utilizou para impedir o advogado de usar o elevador não caracteriza agressão verbal, nem decorreu de proibição. Essa aqui eu chutaria. Galera, isso aqui é de tanto fazer questão, a gente vai pegando o jeito, a forma que a Sebrasp cobra. Então aqui eu chutaria errado, porque falando aqui que não caracteriza, tá? Quando tem muita palavra não, eu já fico mais ligado. Então se fosse pra chutar, essa aqui eu não chutaria na prova não, mas essa aqui eu marcaria errado. Tava com cara de errado pra mim, por isso, porque tá restringindo demais, não caracteriza agressão, nem decorreu de proibição expressa, então essa aqui eu chutaria. Então vocês estão entendendo aí quando que dá pra chutar ou não. Vamos ver aqui, ó. Ao presenciar o fato típico, o agente da Polícia Judicial deveria ter elaborado o termo circunstanciado e o encaminhado diretamente ao Juizado Especial Criminal. Então essa questão, obviamente, aqui teria que saber o conteúdo, né? Teria que saber aqui quando que utiliza o termo circunstanciado e quando não usa. Então também não daria para chutar essa questão aqui também. Outra matéria muito difícil de você chutar é o direito constitucional. E daqui a pouco, ó, fica comigo, que daqui a pouco eu vou mostrar a matéria mais fácil que eu vi aqui que dá para usar tranquilamente. Fechou? Então vamos lá. Direito constitucional, vou mostrar para vocês aqui que é mais difícil de usar. Não utilizem técnica de chute em direito constitucional, porque aqui, ó, é tudo baseado na Constituição, uma ou outra que vai dar para usar, fechou? Os servidores efetivos ocupantes de cargo em comissão sujeitam-se ao regime geral de previdência social. Então aqui você precisa saber se ele se sujeita ou não. Não tem como chutar esse tipo de questão, entendeu? Então olha só, as pessoas jurídicas de direito público respondem com exclusividade pelos danos causados a terceiros. Então aqui também você precisaria saber, né? A lei aqui. Você precisaria saber exatamente o que está escrito lá para poder responder essa questão aqui também. A criação de fundação pública deve ser feita mediante lei, cabendo. Então, ó, você precisa saber o que está escrito na lei. Aqui não tem como você chutar esse tipo de questão. Então, olha só. Deixa eu ver se eu acho alguma aqui que dá para chutar. Então, aqui, ó, não tá dando para chutar esse tipo de questão aqui, porque direito constitucional é difícil. Um dia desses eu fui ajudar um amigo que foi fazer a prova de produtor cultural. E aí, eu fiz algumas questões de comunicação e eu vi que é muito fácil de usar técnica de chute nessa matéria aqui. Então, deixa eu tirar aqui, ó, direito penal e direito constitucional. Vou botar aqui comunicação social, por exemplo. São matérias mais interpretativas, mais subjetivas. Ó. No jornalismo, o termo desinformação só deve ser usado para se referir a ataques de hackers. Então, questão errada aqui, ó. Muito restritiva. Só deve ser usado para isso, errado. Então, ó, aqui já dá mais para usar, é uma matéria mais subjetiva, mais interpretativa, fechou? Então vamos fazer só mais uma questão aqui, ó, na comunicação de crise grave, a organização deve se comunicar de forma exclusivamente institucional. Já vou marcar errado por causa do exclusivamente. Então nessas matérias aqui mais interpretativas, quando tem essas palavras aqui, aí geralmente tá errado. Agora eu sou matéria de direito, cuidado. Dá até para usar, eu mostrei para vocês ali em direito penal, mas tem que tomar mais cuidado. E como eu sempre falo para vocês, nós temos aqui a técnica completa de chute, né, que vocês vão entender tudo que eu tô falando aí. Aqui tem tudo muito explicado, quais as palavras, todo esse raciocínio que eu tenho, eu desenvolvi, botei nesse material aqui. Então olha só, isso aqui tá muito bom, vale muito a pena. Eu devia estar cobrando isso aqui, ó, R$1.000. Por enquanto, tá 60. Daqui a pouco vai ficar mais de R$100. Então aproveita a oportunidade e espero que quem vai fazer prova faça com responsabilidade. Ó, tenha calma, tenha consciência ali. E outra, você é maior que a banca. Vai confiante, vai acreditando que vai dar certo. Espere que todo mundo passe.
torço realmente pra vocês, me preocupo com vocês, então tome muito cuidado com isso aqui, ó. Isso aqui é no último dos últimos casos, tá? Isso aqui é só pra quem tá lá com 90% de acerto, porque você consegue ver muito bem quantas questões certas e erradas tem. Você pode até ver num geral da prova toda, né? Das 120 questões, quantas mais ou menos erradas, mas quantas certas, e aí você consegue ter uma visão geral da prova. Mas isso aqui é no último caso, fechou? É melhor você saber analisar as questões uma por uma ali. Deixa eu me aumentar um pouquinho aqui. Uma por uma ali, do que você usar esse tipo de técnica aí que é muito mais perigosa. Então se inscreve no canal, deixa um comentário, tamo junto, amo vocês, tamo junto demais, quero que essa família cresça cada vez mais e é nóis, valeu.